Então, para a gente fazer a conexão do C Sharp com o banco de dados Firebird, a gente vai clicar aqui com o botão direito, ó. Nós vamos inserir uma nova classe, vamos vir aqui na abinha aqui, adicionar, e aqui na opção classe. O nome dessa classe eu vou chamar de BD, tá? De base de dados. E vou adicionar. Tudo que for relacionado ao banco de dados, a gente vai escrever aqui. Nós vamos escrever uma função padrão para executar os comandos SQL, como esse que a gente executou aqui no FlameRobin, tá? Para fazer busca, para fazer cadastro, para fazer alteração. Tudo a gente vai escrever aqui nessa classe. Então, criei aqui a classe, eu preciso deixar ela pública. Então, eu escrevo a palavra public antes aqui da classe. Em seguida, eu vou criar aqui a instância, uma conexão, né, do FlameRobin. Só que eu preciso ainda de uma DLL. Uma DLL é uma classe, no caso, igual essa que a gente está escrevendo, igual essa aqui do login que a gente já escreveu. Só que ela é uma classe compilada e ela foi desenvolvida pela equipe, talvez, do Firebird, juntamente com o Visual Studio, para estar fazendo essa conexão, tá? Então eu vou deixar também o link dessa classe para você baixar na descrição dessa aula. Você vai baixar ela e vai colocar ela dentro da pasta principal do projeto. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu só localizar ela aqui no meu computador, depois eu te mostro. Então aqui, ó, o nome da DLL é firebirdsql.data.firebirdclient.dll. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou copiar ela, vou vir dentro aqui de onde eu tenho o meu projeto, que está aqui, ó, solução modelo, dentro da pasta aplicação, dentro da pasta bin, dentro da pasta debug, aqui dentro, tá? Você vai colar esse arquivo. Por que eu estou colando ele aqui dentro? Porque quando você for instalar ele em algum computador, levar para uma outra máquina, essa DLL precisa estar presente, porque é ela quem vai permitir a conexão entre o Firebird e o C Sharp, ok? Então já colei ela aqui, ó. Vou vir aqui nessa parte de referências. Vou clicar com o botão direito, vou escolher adicionar uma referência. Vou vir aqui em procurar e vou procurar ela aonde eu coloquei, ó. Meu HD aqui, solução modelo, aplicação, bin, debug e clico nela aqui, dou um adicionar e ok. Agora, dentro aqui do meu appconfig, vai ser nele que eu vou escrever aonde está o meu banco de dados, ok? A configuração. Então, eu vou dar 2 cliques nele. Aqui abaixo desse Start App aqui, ó. Aí, se o seu Visual Studio não for o 2015, se você não tiver já com esse arquivo adicionado, você vai clicar com o botão direito, adicionar um novo item e vai localizar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar ele aqui, ó. Ó, config, aí apareceu esse arquivo de configuração do aplicativo. Aqui embaixo tem que estar escrito app.config, dessa maneira aqui, ó. Aí você não altera esse nome, tá? Deixa ele assim. Aí você clica em adicionar, ele vai vir para cá, talvez com alguma diferença, porque isso aqui, por exemplo, ó, é uma especificação do Net Framework 4.5. Talvez nem todo o appconfig vai ter essa parte aqui. Se o seu não tiver, não há necessidade de colocar, ok? Então vamos salvar e vamos escrever aqui o nosso comando que a gente vai precisar. Então vamos abrir aqui uma tag e vamos escrever connection string. Aí a gente fecha essa tag. E ele tem que ficar dessa maneira aqui, ó. Abrir aqui em cima, fechei aqui embaixo. Agora aqui você vai abrir de novo uma nova tag, vai escrever add. Em seguida você vai passar o atributo name e vai dar um nome para o seu atributo. Eu geralmente coloco string conexão, tá? Aí você coloca o nome que você melhor se agradar. Aqui você vai colocar connection string e aqui dentro você vai colocar qual é a sua string de conexão. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo, vou te explicar como é feita essa string de conexão. Então aqui dentro da nossa string de conexão, você vai precisar passar o user, vai ser igual. Aí você digita o usuário, né, que você colocou lá, sysdba, lembrando que esse usuário ele é padrão do Firebird, tá? Eu não entendo muito bem sobre alterar, eu já tentei alterar. Eu acho que o Firebird ele não tem uma parte muito boa com relação ao usuário e senha não, tá? Se você tiver alguma dúvida
sobre essa parte aqui. Dá uma pesquisada no Google, porque eu realmente não entendo muito. Eu nunca alterei e também ainda não vi a necessidade de alterar, ok? Depois aqui você vai colocar o password, que é a senha, o P maiúsculo, tá? Tenta escrever exatamente como eu estou escrevendo. O W também aqui, ó, maiúsculo, password. Aí você vai colocar master key, ponto vírgula. Aí você vai colocar data base igual, e aqui vai ser o caminho do banco de dados. Aí para a gente pegar o nosso caminho aqui, ó, a gente vai vir aqui no Visual, no Flame Hub, ó, clicar com o botão direito sobre o banco de dados que a gente criou na aula passada. Clicar aqui em Database Registration Info, que significa informações de registro da base de dados. Aí aqui, ó, na parte aqui do Database Path, que significa caminho completo, a gente copia, Ctrl C, podemos fechar e vamos colar aqui, ó. Então vai ficar dessa forma, ó, o caminho do nosso banco. Em seguida, nós vamos colocar aqui o Data Source, que seria o servidor do nosso banco de dados. Então, quando você instala o Firebird na sua máquina, a sua máquina ela passa a ser um servidor, ela passa a ter um servidor no caso do Firebird. Então, você vai passar qual é o endereço desse servidor. Se você estiver utilizando somente na sua máquina, você pode colocar aqui, ó, localhost, que significa o servidor local. Aqui eu coloquei errado, não é 2 pontos, é igual, tá? Ou então você pode colocar também 127.0.0.1, que é um IP também de servidores locais. E se o seu computador tiver numa rede, se você for usar, por exemplo, eu estou nesse computador aqui, mas eu vou utilizar ele em uma outra máquina. Você vai colocar aqui ou o IP daquele computador que está o servidor, ou então o nome. Por exemplo, eu vou pressionar aqui a tecla Windows, mais a tecla Pause Break. Vai abrir essa janela aqui do sistema, ó. Aqui vai ter o nome do meu computador, tá? Então você tem que colocar esse nome lá no lugar do IP. Isso quando você vai disponibilizar para que outros computadores dentro da mesma rede utilizem o mesmo banco de dados, ok? Então eu vou escrever esse nome lá. Então aqui no Data Source eu coloquei o nome aqui do meu computador. Em seguida eu vou colocar 2 pontos e a porta de acesso do Firebird. Geralmente a porta padrão, se você não tiver alterado, é 3050, tá? Isso aqui, eu estou criando aqui uma conexão, uma string, para uma conexão de acesso remoto, por exemplo. Se você tiver 10 computadores dentro de uma sala, dentro da sua empresa, e todo mundo vai usar o mesmo banco de dados. Então, segue essa configuração que eu estou fazendo aqui. Isso aqui vai funcionar tanto nesse computador aqui, como em qualquer outro computador que estiver dentro da mesma rede. Depois que eu coloquei isso aqui, ó, eu vou digitar ponto vírgula, vou escrever port com P maiúsculo igual 3050. Aí ainda tem o dialect, que eu costumo colocar também, que é uma outra configuração do banco de dados, eu coloco ele igual a 3. Então, isso aqui eu não sei exatamente o que é não, eu sempre utilizei, mas nunca procurei saber o que é exatamente. Feito isso, ó, a gente pode fechar aqui. Então aqui, essa parte aqui, ó, do 3050, eu não tenho certeza, não estou lembrado. Eu vou fazer um teste assim, com essa barra aqui, ó. Se não der certo, a gente retira, tá? Então aqui, o arquivo de configuração, ele já está pronto, só que tem um porém. Esse arquivo de configuração, ele vai ficar salvo no computador. Toda vez que você mudar o seu banco de dados, você vai precisar, por exemplo, se você mudou o nome do seu computador. Ah, o nome do meu computador, no caso do meu servidor, não é mais isso aqui. Eu resolvi colocar servidor. Então, você vai ter que abrir esse arquivo em todas as máquinas que tiver e vai ter que alterar isso aqui manualmente. Ou alterar um e depois fazer as cópias para as outras máquinas. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos criar um formulário aqui dentro do menu, tá? Vamos clicar aqui, um botãozinho, vai abrir um formulário de configuração. Você vai poder colocar o caminho que está o seu banco de dados, vai poder colocar o nome do computador, a porta que o servidor está instalado, entre outras coisas mais. Porque aí não precisa de você ficar mexendo internamente. Toda a configuração pode ser feita de forma visual ali, através de uma interface mais amigável ao seu usuário, ok? Então, se você tiver aí alguma dúvida com relação à conexão string, deixa aí comentado aí nessa aula ou manda no meu WhatsApp, que a gente vai testar essa string aqui na próxima aula e corrigir algum erro aí que vier a acontecer.